Ao escolher estar certo ou gentil, escolha ser gentil e agradável. Oi, gente, aqui é Clara do Monólogos e Outras Palavras, e eu sei que já faz um bom tempo que eu não gravo. Enfim, né, muita coisa aconteceu, eu tive que tirar um tempo para pensar em algumas coisas também da minha vida, colocar minha vida mais em oração para tomar algumas decisões, sair de férias também do trabalho, então assim, tirei um tempo para descansar. Também fiquei doente e enfim, foi tudo uma coisa atrás da outra, e hoje eu vou falar sobre a importância da gente ser gentil e agradável com as outras pessoas. Vocês acham que a gentileza e a agradabilidade, elas estão intrinsecamente ligadas? Bem, ao meu ver, sim, porque você ser uma pessoa gentil é justamente uma forma de atenção e de cuidados que faz com que o seu relacionamento seja mais humano, que você seja mais cuidadoso com as outras pessoas. Ou seja, eles querem trazer o bem-estar coletivo. E isso é muito importante, principalmente na nossa vida, tanto cotidiana, né? Porque, enfim, vivemos com muita gente, nós convivemos no trabalho, nós convivemos na faculdade e também na nossa vida espiritual com os nossos irmãos da fé, os nossos irmãos em Cristo, a nossa comunidade local. E isso é muito interessante porque eu estava revisando alguns conteúdos, né? E teve um vídeo do Bibo. Eu não sei se vocês conhecem, né, a plataforma do Bible Talk. E eu tava, enfim, eu ouço muitos podcasts do Bible Talk. Sou uma pessoa muito assídua dos conteúdos dele. E teve um vídeo bem curtinho que o Bible gravou que falava sobre você ser gentil. Justamente isso me despertou para fazer esse episódio do podcast, além de uma coletânea de vídeos que a Priscila Uber, que é a esposa do Israel Subirá, também gravou sobre como você ser uma pessoa agradável. Eu acho que é um tema muito importante para a gente ser discutido, porque principalmente na nossa comunidade de fé, a gente tem essa grande questão de querer estar certo. É muito do ser humano você querer se mostrar estar certo, de falar que o seu jeito é o jeito certo de mostrar as coisas, de que aquele outro que pensa diferente de você é realmente aquela pessoa que está errada. Às vezes a gente acaba cometendo grandes pecados por querer defender a nossa verdade. E quando Bibo falou essa frase, né, que eu contextualizei, ao escolher estar certo ou gentil, escolha ser gentil, que foi lá no videozinho deles, eu posso até colocar o link depois, a gente começa a automaticamente querer utilizar passagens bíblicas, né, para validar os pecados do nosso coração, ou as raivas, né, que a gente ainda tem aí dentro. E às vezes a gente precisa parar as brigas e escolher quais são as batalhas que a gente quer lutar, e quais as que valem a pena. A apologética cristã, como o Bibo comenta, não é uma tentativa de provar que estamos certos, ou seja, não é abandonar a verdade para sermos gentis, mas para sermos gentis em nome da verdade. Na nossa caminhada cristã é muito difícil você não ter entrado em algum debate ou discussão com alguma outra pessoa que pensa diferente de você. Já entrei em vários debates. E alguns eu não gostaria de ter entrado, alguns eu gostaria de ter ficado um pouco mais calada, ter respirado um pouco, ter ficado um pouco mais em silêncio, porque às vezes, querendo ou não, acaba gerando um mal-estar, né? Não só para você, mas para outra pessoa também que você, enfim, né, está debatendo. E uma das coisas que eu tenho aprendido nessa minha jornada é justamente entender que a Bíblia, ela pede para que sejamos gentis com os outros, sabe? Tanto com a nossa comunidade local, mas também com as pessoas de fora. Eu acho que o jeito que nós somos gentis com as pessoas mais próximas a nós, principalmente os nossos familiares, né, as pessoas que convivem com você e também os seus amigos mais próximos, eu acho que reflete a maneira que você vai tratar as outras pessoas que você não tem tanta intimidade. E é muito importante para o reino de Deus que a gente tenha isso em mente, de que a gente precisa ser agradável e precisa ser gentis com essas pessoas também.
O próprio Jesus, ele acolhe as pessoas e ele fala em Mateus 11:29: "Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração." Deus não é um Deus de confusão. Muitas pessoas, elas querem defender a sua posição teológica, o que você acredita e tal, e acabam brigando. E isso não é saudável para a comunidade. Isso não vai fazer você crescer. Isso, pelo contrário, você vai arrumar uma confusão com uma pessoa que você não precisava e você acaba pecando justamente por querer estar certo. Bill, nesse vídeo, ele comenta que a gente precisa defender a nossa fé com gentileza e nem sempre provar que estamos certos é a melhor escolha, mas querer estarmos sempre certos às vezes acaba sendo para inflar o nosso ego, para provar o nosso ponto de vista, e muitas vezes acabamos nos perdendo e machucando pessoas e às vezes nos machucando também. Eu acho que nos tempos que a gente está vivendo, muitas vezes a gente acaba sendo conhecido por defender a nossa fé através da briga, através da confusão, através do julgamento mesmo, de apontar o dedo e falar: olha, eu tô certo, você tá errado, e o problema é seu, e se você não quiser ouvir isso, você vai pro inferno e não sei o quê. E a gente esquece que a nossa marca como cristão não deveria ser de julgar, mas deveria ser marcada pelos frutos do Espírito. Eu acho que alguns que cabem muito aqui nessa mensagem que eu tô querendo falar é justamente o amor, a benignidade, a paz e a mansidão, e principalmente o domínio próprio. Eu mesma tô num processo muito grande de paciência, até porque eu já errei muito e Deus, aos poucos, tem me moldado e me ajudado a melhorar. Nem sempre provar estar certo é a melhor opção em determinados momentos. Até porque palavras ditas em amor são muito mais eficientes do que grandes verdades ditas com bastante rispidez. Há jeitos de se falar, há modos de se conversar. E não é com raiva que você vai conseguir se comunicar bem com outra pessoa. A comunidade de fé é justamente isso. São pessoas que compartilham da mesma fé que você, mas que às vezes tem concordâncias e tem discordâncias. E eu acho que tá tudo bem se for de uma maneira saudável para você conversar. Mas o importante que eu quero falar é que nós precisamos dessas pessoas para crescermos. E mesmo que seja algo que você não concorde, você também precisa orar e buscar amá-las, apesar disso. E justamente Jesus deixa essa missão para nós, lá em João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Quando você fica muito fechado nessa sua caixinha de críticas, você acaba perdendo de experimentar o novo e a possibilidade de você se conectar com outras pessoas que pensam diferentes de você e também de ver o agir do Espírito Santo também na vida daquelas outras pessoas. E tem um livro que eu li recentemente que eu gostei muito, que é Amor pelas Coisas Imperfeitas, de Hae Min-soo Min, que é um monge coreano, que ele comenta assim: em vez de tentar aperfeiçoar alguém, seja apenas um espelho refletindo, sem julgamento. Quando quer que alguém melhore, você para de ver a pessoa como ela é, e em vez disso, só vê os defeitos dela de acordo com seus próprios padrões subjetivos. Ou seja, não queira colocar essas pessoas no padrão que você acha que deve ser e que é o correto. Nem sempre você está sempre correta. Então, vamos ser mais cautelosos com a forma que nós falamos com as pessoas, com a forma que nós agimos com as pessoas. Eu sei que é difícil e Israel Subirá, uma vez ele falou que você não é o protagonista do evangelho. E, gente, não somos, realmente não somos. Esse lugar ele foi ocupado por aquele que levou todas as nossas dores na cruz, aquele que se sacrificou por nós. Mas nós somos uma peça desse grande enleio para fazer com que a obra que começou em Cristo termine. Mas para isso precisamos ser gentis, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser vulneráveis, nós precisamos ser agradáveis. Então ore por conhecimento, sabedoria e ore pela vida das outras pessoas.
Um exercício que você pode fazer também é tirar um pouco dos olhos de você mesmo e olhar ao seu redor, porque talvez você descubra coisas que talvez você não tenha percebido, né? E olhe mais para o seu próximo também. Veja a importância dos outros ao nosso redor. Cada pessoa é importante e às vezes a gente esquece o valor do ser humano e começa a desprezar essas pessoas e a criar uma grande hierarquia, sabe? E definir essas pessoas a partir dos pensamentos dela ou a partir das coisas que ela tem. Mas a gente precisa entender que precisamos tratar as pessoas de uma forma especial. E quando a gente trata uma pessoa de forma agradável, elas vão se sentir amadas e elas vão querer retribuir também, sabe? Então você amar, você respeitar, você zelar essas pessoas, às vezes essa mudança de mentalidade faz com que nós não rebaixemos essa pessoa. Pelo contrário, a gente consegue celebrar as coisas boas que aquelas pessoas têm a oferecer para o reino de Deus. E eu vou terminar esse episódio com uma frase que o Bibo falou no vídeo e que me chamou muita atenção, tanto que eu anotei, favoritei, compartilhei com algumas amigas. A nossa defesa da fé precisa ser marcada principalmente pela gentileza e ver o outro não como o nosso inimigo, mas como aquele que precisa da nossa oração e da nossa ajuda. E entre irmãos, precisamos ser mais tolerantes. O problema é que pegamos exemplos bíblicos e históricos para dar vazão à raiva do nosso coração. Então, eu te convido a você refletir o que você tem dado espaço no seu coração. Se é a gentileza, se é a agradabilidade, ou se é o ego, a raiva. Bem, eu não sei, né? Mas a certeza que tenho é que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos aprender mais com Ele. Nós precisamos aprender com a vida de Cristo. E Ele tem deixado grandes exemplos para nós na Bíblia. Olhemos para o próximo com olhos de amor. Esse foi mais um episódio do Monólogos e Outras Palavras. Se você gostou, não esquece de compartilhar com alguém. Agora eu consegui adicionar o Monólogos e Outras Palavras no Google Podcasts, então você pode acessar lá também. E eu tava dando uma olhada geral nos dados do podcast e eu descobri que tem outras pessoas, enfim, de outros estados ouvindo. E eu fiquei muito feliz, apesar de demorar muito pra postar, mas tá sendo muito desafiador fazer esse podcast, me abrir assim, sabe, de coração, de alma, pra conversar com vocês o que Deus tem colocado na minha vida. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode acessar através do e-mail monólogos@gmail.com, monólogos sem acento, tá? Se você quer compartilhar alguma coisa, dar alguma sugestão, pode falar por lá. Mas eu tenho outra super novidade, que é o Instagram do Monólogos e Outras Palavras. Sim, eu criei um Instagram, ele ainda tá começando. Eu não tinha divulgado pra ninguém ainda esse Instagram, porque eu tava ajustando e tal. E eu percebi que já tem pessoas seguindo, então assim, eu tô muito feliz e muito surpresa. Então, se você quiser seguir a gente, o nome do usuário do Instagram é monólogos, EOP. E eu vou deixar aqui na descrição também, tudo certinho pra você seguir. E a gente lá vai, enfim, né, conversar algumas coisas do podcast, recomendações de livros que eu tô lendo, outras recomendações de outros podcasts, né, como eu tinha dito, eu gosto muito do Bible Talk, enfim, Vitor Fontana, muitos teólogos, Cacau Marques. E é isso, gente, eu agradeço muito vocês terem chegado até aqui no final do episódio, que Deus abençoe a vida de vocês, um beijo e até a próxima! Tchau!